Boa noite, graça e paz a todos que estão aqui, a todos que vão estar ouvindo e assistindo essa ministração, esse estudo. E o tema de hoje é os requisitos para sermos templo e morada de Deus. Estudamos na semana passada sobre a igreja como corpo, a igreja, qual o objetivo da igreja, qual o propósito, qual o chamado. E dentre desses objetivos, vimos que um deles é que a igreja, o povo de Deus, é chamado, é escolhido para ser templo, habitação, morada de Deus. E o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso corpo, o corpo de cada cristão, que faz parte da igreja de Cristo, é templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que nós não somos de nós mesmos. Então, queridos, já começa dizendo que não somos propriedade de nós mesmos, não somos dono de nós mesmos. Se somos cristãos verdadeiros, se somos igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que nascemos de novo, fomos colocados no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Mas antes do apóstolo escrever o versículo 19, a partir do versículo 15 desse mesmo capítulo, de 1 Coríntios 6, o apóstolo escreve algumas coisas relevantes antes dele chegar em dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Do 15 até o 19, ele escreve o seguinte: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, a primeira coisa que ele começa a dizer é que o corpo de cada cristão, ou os corpos da igreja, daqueles que fazem parte da igreja de Cristo, ele diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Ele faz uma pergunta: tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Ele mesmo responde: não, por certo. Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz se tornam um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Lá no Gênesis, Deus disse que a união entre homem e mulher se torna dois, se torna um numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir, portanto, da fornicação ou da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica ou que adultera peca contra o seu próprio corpo. E aí vem o 19: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Queridos, ele conclui esse assunto falando que fomos comprados por bom preço. Qual preço? O sangue de Cristo na cruz. Fomos comprados pela morte de Cristo na cruz, pelo seu sangue. Nossas vidas, nossa vida espiritual, nossa salvação, o novo nascimento, a nossa reconciliação com Deus, a nossa aproximação com Deus, nos tornamos propriedade de Deus, mas para isso fomos comprados, porque estávamos de posse do reino das trevas e fomos comprados por Deus, através de Jesus. E o preço foi o seu sangue, a sua vida na cruz. E aí ele diz: fomos comprados, glorifique, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo, nosso espírito pertence a Deus, não pertence a nós mesmos. O mundo prega que cada um é dono do seu corpo e faz o que quer. Essa é a doutrina de Satanás. A doutrina de Deus é:
o corpo de vocês, o corpo dos filhos de Deus, não pertencem a eles. São propriedade de Deus e devem glorificar a Deus, seja internamente, seja no espírito, seja no corpo. Então, nosso corpo precisa honrar, glorificar a Deus, seja na vida interior, seja na vida exterior. Não podemos ser qualquer tipo de cristão. Agora, veja bem, ele diz que os nossos corpos são membros de Cristo. E por que ele diz isso? Porque ele ensina lá em 1 Coríntios 14, nós estudamos na semana passada, que fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja é comparada como um corpo humano, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Então, estamos ligados nesse corpo, cada um de nós, estamos ligados nesse corpo chamado igreja, onde o cabeça é Cristo. Então, Cristo é o cabeça, e nós estamos ligados a ele, e ligados aos milhares de outros membros, que são nossos irmãos, espalhados pelo mundo. Além disso, ele ensina aí que nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Aí ele faz essa pergunta: tomarei os membros de Cristo e farei membros de uma meretriz? Versículo 15, ele mesmo responde, de sorte que não. Meretriz é prostituta. Ele está se referindo ao pecado de prostituição com o corpo que é templo e morada de Deus. Ele diz que de jeito nenhum, porque quem se une a uma meretriz está se tornando um corpo com ela. E como que a gente se tornou um corpo com Deus e com o corpo de Cristo na terra, e ao mesmo tempo estamos nos unindo ao pecado e há pessoas que estão vivendo no pecado? E de jeito nenhum, não tem como. Logo, um membro do corpo de Cristo, enfermo, doente, vivendo no pecado, pode adoecer outros membros, e ainda pode fazer a cabeça, que é Cristo, e os demais membros sofrerem, porque doença causa um monte de problema, doença, enfermidade, infecção, causa paralisia, inoperância, e torna o corpo infrutífero. E Paulo está ensinando que os membros do corpo de Cristo não podem viver em comunhão, em ligação com o pecado, porque Deus é santo e ele não vai aceitar e admitir viver comunhão com alguém que está vivendo nas trevas, vivendo no pecado. Além disso, vamos contaminar e vamos prejudicar o corpo de Cristo, a igreja. Logo, a igreja de Cristo precisa compreender a urgente necessidade de santificação, de separação do pecado, para que seja ou para que se torne templo, casa de Deus, porque ele não habita em templo, em casa suja, contaminada ou imunda. Mas existe também um sentido espiritual para essa meretriz. No capítulo 17, 18 de Apocalipse, fala da grande meretriz, a grande Babilônia, que se prostitui com os reis da terra e com todos os habitantes, e com os habitantes da terra. E lá em Apocalipse está falando do sistema religioso corrompido, pervertido, que está levando milhares a viver a corrupção espiritual e o adultério espiritual. E é por isso que na carta de Laodiceia, o Senhor fala que está a ponto de vomitar a igreja do tempo do fim, porque é uma igreja morna, ou seja, morno é misturado, água fria com água quente vira morno. Ou seja, uma igreja corrompida, uma igreja praticando adultério espiritual, ao mesmo tempo que quer estar ligada a Deus e a Jesus, está ligada ao mundo, está ligada ao pecado. Então, essa palavra de prostituição que o apóstolo Paulo está falando aqui, pedindo para a igreja se separar, tem a ver também não só no campo individual, mas no campo coletivo. Mas, queridos, vamos agora ver o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, agora a segunda carta. Eu li a primeira, agora a segunda carta de Coríntios, também capítulo 6, versículo 14 a 18. Olha que interessante aqui. Ele fala: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Ele faz essa pergunta. Que concórdia há entre Cristo e Satanás? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aí vem a advertência do apóstolo, e ele está repetindo
a advertência de Deus lá do Velho Testamento. E ele está advertindo aí: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui o apóstolo novamente entra no assunto de separação do povo de Deus, de nos exortar sobre o problema grave de nos prendermos a julgo desigual com pessoas infiéis. Engraçado que, se a gente for para o dicionário bíblico, o dicionário bíblico fala de julgo desigual, dizendo o seguinte: uma união errada entre um crente e um descrente. É assim que ele traduz o julgo com o infiel. Ele diz que é uma união errada entre um crente e um descrente. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, o apóstolo está dizendo, união, julgo desigual com infiéis. É bem diferente infiel de crente. Crente até o diabo é. O apóstolo Tiago diz isso, que até o diabo é crente. Ele diz que crê em Deus, só que ele não obedece. Queridos, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo julgo desigual com pessoas infiéis. Pode ser o infiel que está no mundo, pode ser o infiel que está dentro da igreja. É algo muito sério. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis. O que é uma pessoa infiel? O infiel é o que não é fiel. E o que é o infiel que não é fiel? O infiel é o desleal, é o traidor. É aquele que sabe o que é certo, mas faz questão de fazer errado. É aquele que promete fazer certo, mas faz errado. Promete para Deus andar no seu caminho, mas vira as costas para Deus. Ele não é fiel, é infiel. Então, não cumpre promessa. O infiel não cumpre promessa, não cumpre compromisso, não honra a confiança depositada. Esse é o infiel. Pode estar dentro da igreja, pode estar no mundo. E o infiel, ele conhece. Ele conhece a Deus, conhece a sua palavra, só que não quer compromisso. Por isso é infiel. É infiel. Ele conhece, ele foi chamado, mas ele não é fiel. Ele é desleal, ele não persevera, ele não obedece, ele é um traidor, ele não cumpre promessa, compromisso com Deus, não honra a confiança. O fiel não, o fiel é leal, cumpre promessa, compromisso, honra a confiança depositada. Logo, a Bíblia não está dizendo de quem é crente, o qual os crentes têm o hábito de chamar os não crentes de incrédulo. Não, o apóstolo está dizendo não se prender com julgo desigual com o infiel. Então, queridos, está aí. Mas o que é julgo? O que é julgo? Julgo é uma peça de madeira que era utilizada para unir dois bois, para que eles andassem juntos no mesmo compasso, enquanto puxavam um arado ou uma carroça. É o que chamamos de canga, ou junta de bois. É aquela peça de madeira que coloca no pescoço dos dois bois, para ele arrastar um arado, para eles arrastarem um arado, ou uma carroça. Se os dois bois não andarem juntos, não tem como. Então, canga, jugo, é uma canga. O que isso significa no sentido figurado? Submissão, obediência, estar debaixo de autoridade, debaixo de domínio, debaixo de opressão, debaixo de sujeição. Alguns países que cultuam, por exemplo, algumas religiões, colocam julgo terrível sobre, por exemplo, sobre as mulheres. Ou então, o senhor coloca um julgo terrível sobre o escravo. Então, o que é o julgo? É um estado, uma condição de submissão, de obediência, de domínio, que a pessoa está debaixo do domínio, da autoridade de outra pessoa. Logo, julgo desigual é estar numa relação ou numa condição de submissão, de obediência, debaixo de autoridade, debaixo de domínio, com alguém que seja infiel, seja no casamento, seja no trabalho, seja nos negócios, ou até mesmo na igreja. Mas, infiel ou infidelidade, no quê? Ou com quem? Infidelidade com Deus, sua palavra e seus princípios. Essa é a base dessa infidelidade. Fidelidade a Deus, seus princípios e sua palavra. Logo, julgo desigual
pois, é um fiel a Deus estar em julgo desigual com o outro que é infiel. Com o outro que conhece, mas não quer submissão e obediência a Deus e sua palavra. Isso pode acontecer até no meio da igreja. Pessoas infiéis a Deus, a sua palavra e seus princípios. E qual é o conselho do apóstolo Paulo? Aparta do infiel. E daí Deus diz, aparta que eu vou te receber. Está aí o versículo do capítulo que nós lemos, do 2 Coríntios 6, o versículo 17 e 18. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Quer dizer, Deus vai receber quem se separa do infiel. Eu vos receberei, vocês vão ser meus filhos, e eu vou ser vosso pai, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, filho de Deus não é qualquer um, queridos. Igreja de Deus não é qualquer um, e povo de Deus não é qualquer um. Deus está sendo bem claro com cada um de nós. Sai do meio deles, aparta, não toque nada imundo, e eu vos receberei. E tem um outro texto que fala disso também, Apocalipse 18, lá quando fala da meretriz, lá do capítulo 17 e 18, no 18 fala disso também. Apocalipse, capítulo 18, diz assim, o anjo de Deus, desce um anjo do céu com grande autoridade, que a sua presença iluminou a terra com seu resplendor. E ele deu um forte grito, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, ou seja, a religião falsa. É lá no final da grande tribulação. Essa religião falsa vai ser destruída pelo anticristo, pela besta. A grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável, porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria da sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela, por ela tanto desejar luxo extravagante. Os comerciantes da terra se enriqueceram com ela. Então ouvi uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, não participe dos seus pecados para não serem castigados. Então está aí Deus dizendo, inclusive lá no Apocalipse, para sair do meio deles, do meio da religião falsa, do cristianismo falso, do cristianismo que não vive a palavra de Deus. Agora, queridos, em Êxodo, capítulo 19, versículo 3 a 25, Deus chama Moisés, quando o povo sai do Egito, está no deserto, caminhando no deserto, e Deus quer se manifestar para o povo de Israel. Deus quer dar a eles os 10 mandamentos, as suas leis. Capítulo 19 e 20 de Êxodo. Mas no capítulo 19, Deus fala para o povo se preparar e fala para Moisés consagrar o povo, porque Deus queria se revelar, se manifestar ao povo de Israel. Mas para isso, Deus não tinha como manifestar o povo vivendo de qualquer maneira. E Deus fala para Moisés santificar o povo e preparar o povo durante 3 dias, para que pudesse participar desse encontro com Deus. Está aí em Êxodo 19, Deus fala assim, se vocês diligentemente ouvirem a minha voz, guardar a minha aliança, então vocês vão ser a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos da terra, porque a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras, Moisés, que falarás ao povo de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo de Israel e expôs diante deles todas essas palavras que Deus tinha ordenado. Então o povo respondeu a uma voz e disse, tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E aí Deus diz, eles vão fazer tudo que eu estou falando? Pois bem, então diz para eles o seguinte, eu virei a ti numa nuvem, bem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E diz também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, lavem eles as suas roupas, estejam prontos, porque no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo, no Monte Sinai. Marca limite ao povo, e diz a eles, guardai-vos de que subais ao monte, não toca no monte, no seu termo, porque todo aquele que tocar no monte morrerá.
nenhuma mão tocará no monte, porque será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem. Não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu ao povo, santificou o povo, lavaram as suas roupas e disse: preparem, porque no terceiro dia vocês vão ter um encontro com Deus. E aí Moisés diz para eles: não vos achegueis à mulher. E no terceiro dia Deus se manifesta, está aí no versículo 16, ao amanhecer Deus se manifesta com trovões, relâmpago, uma nuvem espessa, sonido de buzina, de maneira que o povo estremeceu no arraial. Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, puseram-se ao pé do monte, o monte Sinai fumegava, o Senhor descera com fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, o monte tremia em razão da presença de Deus, e cada vez o som da buzina ia crescendo, Moisés falando e Deus respondendo. E o monte Sinai, desde o monte Sinai, Deus chamou Moisés, e Moisés subiu ao monte. E disse, Deus adverte novamente: não deixa que o povo toque ao monte. Os sacerdotes que chegaram ao Senhor se santifiquem, para que o Senhor não se lance sobre eles. E disse Moisés ao Senhor: o povo não deve subir ao monte Sinai, porque tu já tens advertido. E dirás também a Arão e a Moisés e aos sacerdotes e ao povo que não ultrapasse o limite para subir ao monte, para que o Senhor não desça sobre eles. Então, aqui no capítulo 19 de Êxodo, nós estamos vendo Deus mandando o povo se preparar para um encontro com Deus, para uma experiência tremenda com Deus, para receber a mensagem de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia do Velho Testamento. Mas, irmãos, muitos vão dizer: irmão, isso aqui é Velho Testamento, agora nós estamos na nova aliança, agora é diferente, agora nós temos um novo caminho. Ah, é? Então vamos para o novo caminho. Vamos para Hebreus. Vamos para Hebreus agora. Vamos ver se Hebreus não repete a mesma coisa. Vamos ver Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vamos ver se Hebreus não repete a mesma mensagem. Hebreus 12, do 12 em diante. Olha o que está escrito. Hebreus 12, 12 em diante. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei vereda direita para os vossos pés, para aquele que está manquejando, não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus sem santificação, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso nem profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, embora que com lágrimas o tenha buscado. E aí preste atenção agora nesse versículo. Porque vocês não chegaram ao monte palpável em fogo, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao som da trombeta, à voz das palavras, a qual aqueles que ouviram pediram que não lhes falasse mais. Agora ele está citando lá o que eu acabei de ler em Êxodo 19. Ele está dizendo: irmãos, estamos no novo caminho. Agora, através de Jesus, estamos no novo caminho. Mas cuidado, sem santificação ninguém verá a Deus. E aí ele diz o seguinte: cuidado, porque ninguém seja devasso como Esaú, que trocou a bênção dele por um prato de comida. Ou seja, cuidado para não trocar essa grande salvação por um prato de lentilha do mundo, por um prato de comida mundana. Porque o Esaú, depois arrependido, quis pegar a bênção e não teve a bênção, não teve mais tempo de recuperar a bênção que ele tinha perdido. E aí o apóstolo adverte para nós: vocês não chegou àquele monte Sinai lá, vocês não estão sendo chamados para participar do encontro com Deus no Monte Sinai. Não, o Monte Sinai, aquele que Deus manifestou com fogo, com escuridão, com trevas, com tempestade, com trombeta, que o barulho foi tão grande, a presença de Deus foi tão forte, que o povo falou: Moisés, fala você com a gente, nós não queremos que Deus fale com a gente, não. Nós estamos tremendo de medo aqui, não suportamos, não aguentamos.
O povo pediu que não queria Deus. Ele está dizendo, não, vocês não estão sendo chamados para o Monte Sinai. Não. E ele diz, a visão era tão grande lá do Monte Sinai que o próprio Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Lá foi tão tremendo que o monte tremeu, o povo tremeu e Moisés tremeu. Presença de Deus, queridos. Mas o apóstolo diz que agora nosso relacionamento é muito maior. Não é mais ao Monte Sinai que nós chegamos. Nós chegamos, versículo 23, à Universal Assembleia, à igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Nós chegamos a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E chegamos ao sangue de aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Meus queridos, a nova aliança não nos leva para o encontro com Deus no Monte Sinai. Lá Deus desceu ao monte. Aqui nós subimos a Deus até seu trono. Aqui nós subimos ao trono de Deus, a Universal Assembleia. A Universal Assembleia. Chegasse à cidade do Deus vivo. Chegamos a Jerusalém Celestial. Chegamos aos milhares de anjos no céu. Chegamos à Universal Assembleia dos Primogênitos, aqueles que já estão no céu, a Assembleia dos Primogênitos que já estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados que estão no céu. E chegamos diretamente a Jesus, que está lá no céu, à direita de Deus Pai, no trono, intercedendo por nós, mediador de uma nova aliança, do próprio sangue dele. E aí a advertência para nós: portanto, não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, os que da terra os advertia, se aqueles do Monte Sinai não escaparam quando foram rebeldes, e caíram no deserto, não entraram na terra prometida, muito menos nós vamos escapar se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte, a voz do qual moveu não só a terra, mas agora anunciou que vai mover não só a terra, mas vai mover também o céu. E esta palavra, quando fala de mudança das coisas móveis, fala também das coisas imóveis. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de forma agradável, com reverência e temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Queridos, andar com Deus, portanto, exige comunhão com Deus. Ser casa de Deus, ser templo de Deus, exige santificação, exige separação do pecado e de tudo aquilo que desagrada a Deus. Do contrário, nós não veremos a Deus, como nós vimos nesses dois textos. Esses dois textos estão falando muito claro o que é andar com Deus, a grandiosidade que é Deus, seja a revelação do Velho Testamento, seja a revelação do Novo Testamento. Agora, queridos, caminhando para o final, o apóstolo Paulo fala, em 2 Timóteo, que Deus conhece aqueles que são seus. Deus conhece o seu povo. Não adianta a gente pode até pensar, aparentar que a gente é de Deus. Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 22, Paulo diz assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, evita os falatórios profanos, que só produz impiedade. A palavra destes roerá como granguena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já foi feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. O fundamento de Deus permanece firme. Que fundamento é esse? Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Deus conhece os seus. Como assim? Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Quem é que é de Deus? Deus conhece quem é dele. Quem é dele se aparta do pecado, se aparta da iniquidade. Ora, numa casa grande não há somente vasos de ouro e de prata, mas numa casa também tem vasos de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, do pecado, do engano, do evangelho falso,
como estava esses aqui ensinando, que Paulo está dizendo para Timóteo se afastar deles, dos relatórios e dos falatórios profanos, que só produzem impiedade. Paulo está dizendo que, se a gente se purificar dessas coisas, seremos vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. E ele ainda fala: Timóteo, foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a paz, para com os que de um coração puro invocam o Senhor. E, por último, Efésios 2, 21 e 22. Aqui Paulo está dizendo que precisamos, como igreja, ser edificados, ser ajustados, para crescermos e nos tornarmos templo santo do Senhor. Querido, então, santificação, tornarmos templo de Deus, morada de Deus, é um processo. É um processo que caminha na conversão e vai caminhando a cada dia. A cada dia temos que estar sendo transformados, mudados, santificados a cada dia. Olha o que está escrito nesse capítulo, nesses 2 versículos de Efésios 2, 21 e 22. Ele diz assim: no qual todo edifício, no qual, ele está falando de Jesus, a pedra viva. E aí ele fala: e em Jesus, em sua palavra, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, nós estamos sendo construídos, edificados como um templo, como uma casa. Estamos sendo construídos, ajustados a cada dia pela palavra, pelos ministérios que Deus coloca na igreja: apóstolo, profeta, pastores, evangelistas, mestres, e a palavra de Deus, e os seus ministérios, e o Espírito Santo. Tudo isso é para edificar a todos nós, nos ajustar, para que a gente possa crescer e nos tornarmos templo santo do Senhor. Então, meus queridos, essa é a palavra para hoje. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude a entender os requisitos que estudamos hoje para nos tornar templo santo e morada de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por falar de maneira tremenda e poderosa ao meu coração. E eu oro e peço, intercedo, que fales e toque com os meus irmãos que estão participando dessa live, com aqueles que estarão ouvindo essa ministração. Fala com o teu povo, fala com cada um de nós, abre a nossa visão para entendermos o que significa ser povo de Deus, ser povo separado, ser templo e morada de Deus. Nos ajude, nos transforme, nos molde, nos ajuste e nos transforme pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra que temos ouvido e que temos sido ministrados. Eu oro, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.